Agora temos uma reflexão muito importante. Na verdade, problemas todos nós temos, não temos? Você com certeza tem problemas, né? O que nós precisamos aprender, gente, é harmonizar as diferenças, né, que coabitam no nosso interior e sem que ocorram divisões. Então nós precisamos ficar atentos, pois a fofoca, gente, essa fofoca eu vou te contar, viu? A calúnia e a murmuração são as grandes responsáveis pelas divisões. Então, convido você com muito carinho, vamos ouvir o que diz o Papa hoje. Queridos irmãos e irmãs, inicia o Santo Padre, bom dia. Através do livro dos Atos dos Apóstolos, continuamos a seguir e a fazer uma viagem, a viagem do Evangelho no mundo. São Lucas, com grande realismo, mostra, seja a fecundidade desta viagem, seja o nascimento de alguns problemas no seio da comunidade cristã. Problemas sempre existiram, desde o início. Como harmonizar as diferenças que coabitam no seu interior sem que ocorram contrastes e divisões? A comunidade não acolhia somente os judeus, mas também os gregos, isto é, pessoas provenientes da diáspora, não hebreus, com cultura e sensibilidade próprias. Também com outras religiões. Hoje, nós dizemos pagãos. E eles eram acolhidos. Essa copresença determina equilíbrios frágeis e precários. E diante das dificuldades, nascem as cinzânias. E qual é a pior cinzânia do que destruir uma comunidade? A cinzânia da murmuração, a cinzânia das fofocas. Os gregos murmuram pela desatenção da comunidade em relação às suas viúvas. Os apóstolos dão início, então, um processo de discernimento que consiste em considerar bem as dificuldades e procurar, então, soluções. Encontram um caminho de saída em subdividir as várias tarefas para um sereno crescimento de todo o corpo eclesial e para evitar de deixar de lado, seja na corrida do Evangelho, seja o cuidado dos membros mais pobres. Os apóstolos estão cada vez mais conscientes que a sua vocação principal é a de pregar, é de rezar e de pregar, as duas. Rezar e pregar o Evangelho. E resolvem a questão instituindo um núcleo de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais, depois de terem recebido a imposição das mãos, irão se ocupar do serviço das mesas, das refeições. Os diáconos foram criados para isso, para o serviço. O diácono, na igreja, não é um sacerdote de segunda. Não, é outra coisa. Diácono não é para o altar, é para o serviço. É o custódio do serviço na igreja. Quando um diácono gosta muito de ir ao altar, erra. Esse não é o seu caminho. Os apóstolos criam então os diáconos. Essa harmonia entre o serviço à palavra e o serviço à caridade representa o fermento que faz crescer o corpo eclesial. E criam 7 diáconos. E entre os 7 diáconos se distinguem de modo particular Estevão e Filipe. Estevão evangeliza com força e parresia, mas a sua palavra encontra
as resistências mais obstinadas. Não encontrando outro modo para fazê-lo, desiste. Os seus adversários escolhem então uma solução mesquinha para acabar com o ser humano. Isto é, a calúnia ou falso testemunho. E nós sabemos que a calúnia mata sempre. Esse câncer diabólico, que é a calúnia, que nasce da vontade de destruir a reputação de uma pessoa, agride também o resto do corpo eclesial e o danifica gravemente quando, por mesquinhos interesses ou para cobrir as próprias inadimplências, usamos para sujar alguém. Conduzido até o Sinédrio e acusado de falsos testemunhos, Estevão proclama, e a mesma coisa farão com todos os mártires, falsas testemunhas, calúnias. Estevão proclama uma releitura da história sagrada centralizada em Cristo. A Páscoa de Jesus, morto e ressuscitado, é a chave de toda a história da aliança. Diante desta superabundância do dom divino, Estevão, corajosamente, denuncia a hipocrisia com a qual foram tratados os profetas e o próprio Cristo. Ele recorda a história. Qual dos profetas seus pais não foram perseguidos? Eles mataram aqueles que pronunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. E não usa meias palavras, Estevão. Fala claramente. Diz a verdade. Isso provoca a reação violenta dos ouvintes. E Estevão é condenado à morte, condenado à lapidação. Ele, porém, manifesta a verdadeira força do discípulo de Cristo. Não procura saídas, não se apela a personalidades que podem salvá-lo, mas coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor. E a oração de Estevão é belíssima naquele momento. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Estevão morre como filho de Deus, perdoando. Senhor, não impute a eles esse pecado. Essas palavras de Estevão nos ensinam que não são os bonitos discursos a revelar a nossa identidade de filhos de Deus, mas somente o abandono da própria vida nas mãos do Pai e o perdão para quem nos ofende. Nisso se faz ver a qualidade da nossa fé. A igreja de hoje é rica de mártires. Hoje são mais os mártires do que nos tempos do início da igreja. Os mártires estão em todos os lugares. A igreja é irrigada pelo seu sangue, que é semente de novos cristãos, e assegura o crescimento e fecundidade ao povo de Deus. Os mártires não são santinhos, mas homens e mulheres em carne e osso, que, como diz o Apocalipse, lavaram as suas vestes, tornando-as cândidas no sangue do Cordeiro. Esses são os verdadeiros vencedores. Pensamos também nós ao Senhor que, olhando para os mártires de ontem e de hoje, possamos aprender a viver uma vida cheia, acolhendo o martírio da fidelidade cotidiana ao Evangelho e da conformação a Cristo. Muito obrigado.
Então, como nos ensina o nosso querido Papa Francisco, nós precisamos analisar a qualidade da nossa fé, viu? E abandonar nossas vidas nas mãos do Pai, né? E liberar, com certeza, o perdão sempre. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Aproveite esse intervalo para você interagir conosco. Mande uma mensagem lá para o nosso WhatsApp, o número aparece na sua telinha, é o 99642-8473. No próximo bloco, vamos falar de delineado. Eu volto já.